Por favor, pode seguir. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um estudo. Que sua santa paz reine hoje e sempre. Muito obrigada, Senhor. Senhor Jesus, com esta prece, pedimos igualmente para darmos por iniciada a reunião do estudo da noite de hoje, na tua paz e harmonia. Que assim seja. Pode prosseguir então para a página inicial e fique à vontade. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 68, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Comunicações. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com além. Se muitas vezes aparecem fracassos nesse particular, se as experimentações são falhas de êxito, é que, na maioria dos casos, o indagador obedece muito mais ao egoísmo próprio que ao imperativo edificante. O propósito de exclusividade nesse sentido abre larga porta ao engano. Através dela, malfeitores com instrumentos nocivos podem penetrar o templo, de vez que o aprendiz cerrou os olhos ao horizonte das verdades eternas. Bela e humana a dilatação dos laços de amor que unem o homem encarnado aos familiares que o precederam na jornada de além-túmulo, mas é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou de irmão a interferir nas situações particulares que lhe dizem respeito. Haverá sempre quem dispense luz nas assembleias de homens sinceros. O programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas, muitas vezes inscientes, ignorantes das necessidades próprias. Em virtude disso, recomendou o apóstolo que o discípulo atente não para quem fale, mas para a essência das palavras, a fim de certificar-se se o visitante vem de Deus. Vou deixar você comentar. Tudo bem, querendo comentar também, pode me interromper, não tem problema, a gente vai costurando os comentários aqui. Vamos lá. Vou tentar ajeitar aqui um microfone. Vamos lá. Bem, eis aí, estamos numa reunião de estudo do Livro dos Médiuns. Muito mais essencial é compreendermos, afinal de contas, essa carta de João, ela é impressionante, especialmente do seu ponto de vista mais edificante. Afinal de contas, existe a motivação, né? Nada acontece nesse planeta e do ponto de vista, seja material, espiritual, que não tem um objetivo, que não tem uma direta função a desempenhar, obviamente, em nome do Pai. Então, as próprias comunicações mediúnicas em si mesmas, encerram objetivos específicos e particulares. E nós temos que começar a compreender como que isso se dá, né? Como esse processo funciona do ponto de vista de objetivos. Nós estamos vivendo uma época, um século, ou talvez muitos milênios, da chamada utilitariedade, né? Tudo tem que ser utilitário. Né? Qual a utilidade disso? Qual a utilidade daquilo? Então, se a pessoa, por exemplo, se o desejo central dessa pessoa, ou o único desejo central de uma certa pessoa, é pura e simplesmente a felicidade material
não estou nem tentando classificar o que seria felicidade material. Estou falando a pessoa vivenciar os conceitos materiais, vivenciar a filosofia materialista e resumir que todos os recursos que podem promover algum tipo de alegria, contentamento, paz e harmonia estão relacionados aos objetivos com relação ao vestuário, com relação à alimentação, com relação à moradia, com relação a todos os recursos materiais que todos nós necessitamos, é óbvio, mas se só se resume a isso, existe um problema grave de compreender qual seria a real motivação de uma comunicação mediúnica. Porque sempre foi assim no passado e continua sendo até hoje. Diversas pessoas gostariam de adivinhar o futuro. Aquele que investe na bolsa, bota 1 milhão aqui, 1 milhão lá, ou 300 mil, ou 5 mil, ou 5 reais, ele quer ter 15 reais, 15 milhões, 15 bilhões daqui a X meses. E se ele souber quais ações vão prosperar, ele compra baratinho e vende caro. E assim ele vai conseguindo produzir recursos financeiros sem trabalho. Então, se sua consciência ainda corre atrás de privilégios e de vontade e de receber sem dar nada em troca, sem conhecer a sua coparticipação na criação divina, no projeto divino, fica muito difícil de entender os objetivos da mediunidade. Porque senão todos nós estaremos buscando a mediunidade para fins utilitaristas. Não, queria muito que na comunicação mediúnica alguém falasse palavras para guiar a minha encarnação. Guiar a sua encarnação? Não faz o menor sentido. Você não precisa de alguém dizendo o que você deve fazer. É o contrário. Você precisa justamente que alguém te dê liberdade para que você possa desenvolver a boa vontade e a coragem e tomar as decisões ligadas ao bem, ao amor e à verdade em condições adversas. O tempo todo nós só estamos sendo testados. O tempo todo estamos em convivência. O tempo todo estamos convivendo com situações adversas. Quando suja as louças da cozinha, ninguém vai lá e lava somente o que sujou. Tem 10 pessoas numa casa. Então sujou num almoço ou numa janta 10 pratos, 10 copos, e 10 garfos e 10 facas. E, de repente, você se anima e se prontifica. Não, pode deixar. Eu irei lavar toda a louça. Você não chega lá e lava só o seu. Não faz sentido isso. Você lava toda a louça. Por quê? Você poderia ir lá só lavar somente seu prato, seu colher? Isso... Poderia. Não tem ninguém proibindo isso. Mas é estranho. Porque outras pessoas lavam de todos. Não estou nem entrando aqui no critério se lava sorrindo, se lava chateado, zangado. Não estou nem entrando nesse critério. Mas existe um constrangimento de convivência que nos convida sempre a partilhar o melhor que a nossa consciência é capaz de exercê-la. É capaz de exercer. Então, como era nessa época de João, nessa época dos evangelistas, como eles tratavam esse processo mediúnico, e eis porque Moisés até colocou regras mais antigas, né? As primeiras leis de Moisés proibiam esse intercâmbio, porque eles queriam saber de tudo. Olha, eu tenho 4 cabras, eu vou vender uma. Será que a que eu vou vender é que vai suportar o inverno? E de repente as outras 3 vão perecer, vão falecer? Não seria melhor então inverter? Aí ele não quer tomar essa decisão, não quer correr esse risco. Não quer correr risco. Aí ele faz? Ele quer consultar um espírito como fosse um oráculo, e esse oráculo vai responder o que vai acontecer. Vai ver o futuro, fique tranquilo, não se preocupe, eu vou tomar a decisão por você. E todo mundo adora, todo mundo lava as mãos e fala, que bom, eu não preciso tomar a decisão. Assim eu não erro e assim eu também não acerto. E eu sou simplesmente um ator coadjuvante. Eu não faço parte da cena, eu só estou para preencher o buraco e as lacunas do destino da vida. Será que é isso mesmo que Deus planeja para todos nós? É óbvio que não. Não é isso. Temos sim que participar ativamente. O projeto divino conta com a nossa participação continuamente, senão não tem o menor sentido. Então ele começa assim,
o versículo: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Quando ele está falando aqui do ponto de vista de comunicações, ele também não está restringindo simplesmente a comunicações. A gente pode até dilatar esse pensamento, né? E não precisamos também restringir a comunicação mediúnica, tá? Podemos imaginar que mesmo um espírito encarnado pode vir a trazer percepções da vida, sensações da vida, uma forma de pensar distorcida da realidade que você quer viver. E você pode começar a crer que, nossa, não é que tem verdade isso que a pessoa está falando? Vou viver igual essa pessoa. Então a gente tem essa mania. Nossa, fulano falou isso, sim, da vida. Não é que é mesmo? Eu vou viver igual essa pessoa está falando. Nós gostamos de tentar entender o seguinte: a solução da melhor forma de viver é sempre fora da nossa consciência. Nunca é de dentro. Sempre alguém de fora vai conseguir escolher melhor do que nós. Temos que acabar com isso, porque isso não existe. Não podemos nunca viver a vida ou o projeto divino de vida de outra consciência. Não é assim que funciona. Temos que nos esmerar para conhecer qual é a situação, quais são as obrigações para comigo mesmo, as obrigações para com o próximo e as nossas obrigações para com Deus. Temos 3 pilares fundamentais de obrigações, né? Pedir, buscar e bater. O que você vai pedir? Você vai pedir caminhos novos para transformar a sua própria consciência. Meu Deus, eu não me aguento mais. Eu não sou tão bondoso ou tão bondosa quanto eu gostaria de ser. Eu não sou tão paciente, tolerante, compreensiva como eu gostaria de ser. Nossa, eu não consigo perdoar a maioria das ofensas. E você pede recursos para treinar essas capacidades. Treinar essas capacidades. Nada disso é dado. Peraí, deixa eu dar a bondade para a pessoa. Aí Deus vai, fez 3 estalinhos de dedo, né? Nós sabemos que Deus não tem dedo, mas enfim, faz uma mágica, empurra bondade dentro da sua consciência, bondade dentro dos seus sentimentos. Não é assim que funciona. É uma construção. Tudo na vida é uma construção. Deus não facilitou nem para o reino vegetal. Você vê a sementinha, né? Você coloca a sementinha embaixo da terra. Se você botar simplesmente na superfície, não funciona. A regra do jogo é assim. Você tem que cavar um buraco, bota embaixo da terra, tampa. Aí qual é o primeiro obstáculo da semente? Romper a própria casca. Romper o próprio invólucro. Assim somos nós. Uma metáfora, né? Fazendo uma metáfora em relação ao reino vegetal. Temos que aprender a romper com as prisões que nós criamos para a nossa própria consciência. Quando a gente consegue romper, nós começamos a expandir as nossas raízes, sedimentamos as nossas raízes e vamos empurrando toda a lama, todas as dificuldades que estão no nosso caminho, até conseguir alcançar outra atmosfera. E assim o vegetal vai seguindo. Ah, mas o vegetal ele ficou num lugar com dificuldade de acesso ao sol. Ele vai se contorcer todo, se empena e vai em direção ao sol. Ele vai buscar o sol, vai buscar a luz divina. Não tem nada fácil nem para o reino vegetal. Então, imaginarmos que a criação divina simplesmente vai encher o seu coração de bondade porque simplesmente você falou que aceita os conceitos do Cristo, isso não é verdade. Você aceitar já é o primeiro passo para você desejar a construir esses recursos. Mas vamos ter que trabalhar esses recursos diariamente em todas as situações, inevitavelmente. Então, sim, todos nós somos filhos do mesmo Pai. Todos nós estamos irmanados nessa mesma união em torno do Pai. Então é óbvio que não estamos distantes. Ah, mas fulano desencarnou, né? Meu pai desencarnou, minha mãe desencarnou, meu irmão, minha tia, não importa quem foi. Queria tanto entrar em comunicação com essa pessoa. Mas a essência da sua vontade para a comunicação não é para ajudar, não é para amparar, não é para obter resposta. É para obter ajuda.
Porque às vezes a pessoa ficou a encarnação inteira, ficou, sei lá, 40 anos, 50 anos, onde quem tomava as decisões mais difíceis era aquela pessoa. Aí a pessoa vai e desencarna. Meu Deus, minha vida não tem mais jeito, não tem mais função. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Realmente, vai ficar difícil saber. Você delegou 100% para o outro. Escolher tudo na sua vida. E você acreditou que isso é eterno. Até o momento que você vai descobrir que não acontece assim. Vamos ser testados individualmente, isso é inevitável. Então, qual é o tipo de interesse para buscar a comunicação mediúnica? Não, eu quero que ele venha me ajudar a resolver problemas de situações difíceis. Ah, porque ele era um ótimo conselheiro, aqui encarnado. Ele é um ótimo resolvedor de problemas financeiros, aqui encarnado. Eu quero continuar que ele continue resolvendo problemas financeiros para mim. Mas Deus colocou ele no seu caminho para que você pudesse aprender com ele. E não, ou com ela, né? Ou não para depender que ela fizesse isso para você para sempre. Então a comunicação mediúnica não tem esse propósito. Não é por esse motivo pelo qual Deus permite e estabelece esses mecanismos de intercâmbio, de troca, de permuta. Não é para esse objetivo. Então ele começa falando sobre isso, Emmanuel. Os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio, ou seja, de troca de informações com o mundo espiritual, ou seja, existe sim agrupamentos de intercâmbio, existem certos grupos. Uma parte está desencarnada, a outra está encarnada, e há essa troca recíproca de ajuda, de apoio, de amparo. Ah, mas por que quem está encarnado está precisando de muita ajuda? Não, está todo mundo precisando de ajuda. Não é só o encarnado, não. O desencarnado também, e vice-versa. Então, sim, esses agrupamentos de intercâmbio, dessa troca, intercâmbio no sentido de troca, né? Troca de informações, troca de palavras de bondade, de carinho, por vezes ao contrário, né? Muitos que se comunicam zangados. E a pessoa está ali botando para fora todo o ódio, toda a raiva. Às vezes ela não tem com quem conversar. Às vezes está 200 anos sem conversar direito com alguém. E quando surge a oportunidade de colocar para fora toda a raiva, toda a angústia, a pessoa vai cuspir raiva para tudo quanto é lado. Vai botar todos os desaforos para fora de uma única vez. Então, por vezes, as comunicações mediúnicas elas são extremamente... eu diria que 90% das comunicações mediúnicas são extremamente zangadas. Extremamente zangadas. Por quê? Quem mais precisa de remédio, quem mais precisa de médico, é quem está adoecido. Quem mais precisa de uma palavra amiga, de um sentimento de compreensão e de apoio, de amparo, é aquele que está com o coração mais zangado, mais atordoado, mais destruído, dilacerado. Né? Muitas pessoas ficam aguardando que surja uma comunicação. Poxa vida, queria tanto que Bezerra de Menezes estivesse aqui falando. E ele está falando com um monte de outros companheiros fora do corpo físico. Ué, mas nós temos também que dar espaço, principalmente para aqueles que querem colocar o coração para fora, as amarguras, os ódios, as frustrações, os enganos, principalmente os ódios. Muito ódio concentrado em inúmeros corações, por não aceitar como que a vida foi, por não aceitar o desencadear que a vida caminhou. O que é difícil de explicar para todos eles é que Deus está vendo tudo e está permitindo tudo. Nada acontece nesse planeta. Escutem o que eu estou falando. Absolutamente nada acontece nesse planeta sem a permissão divina. Então, por vezes, nós estamos recebendo créditos. Vá lá, nessa situação, nesse contexto, vai lá, vamos ver como você vai reagir. São oportunidades que nós temos para nos conhecer. Muitas pessoas falam assim, você quer conhecer alguém, é só dar poder a essa pessoa. Não é verdade. Não é só dar poder. É só dar poder que vai beneficiar muito mais a ela mesma. Se é poder somente para os outros e não para ela, você não vai conhecer essa pessoa. Você vai realmente conhecer essa pessoa quando o desejo central dela está em disputa em relação ao próximo. Ela vai atender o próximo ou ela vai atender ela mesma?
Eu posso me autopromover alguma coisa ou promover outra pessoa. Eu sou diretor de uma multinacional. Posso virar presidente da multinacional. Eu vou estimular que outra pessoa, que eu sei que é mais bem preparada, que eu sei que tem uma visão melhor que a minha, que tem uma capacidade até superior que a minha, eu vou alavancar essa pessoa e colocar ela na posição superior para o benefício de todos, ou eu vou prejudicá-la, difamá-la, fazer o possível e o impossível para enterrar qualquer oportunidade que a pessoa tenha. Não se enganem. Seremos testados a esses níveis. O que você escolherá na hora? É esse o grande ponto dramático sobre reencarnar. O que você escolherá? E às vezes a pessoa tem, né, sonhos, aí sonha com alguém, nossa, sonho com um familiar. Aí ele estava falando comigo, não sei o quê, ou estava brigando comigo, não sei o quê, não entendo por quê. Não entende? Porque você estava defendendo o seguinte, e a minha felicidade? E a minha vontade. Eu quero tanto esse ursinho de pelúcia que todo mundo quer. E aí todo mundo fica nessa briga de ursinho por pelúcia, de todo mundo querer ser feliz sozinho, individualmente, e que todos os outros sofram e padeçam o abandono, a rejeição, a desconstrução de futuros, de destinos. É complicado. Então esse intercâmbio é normal. Não é, fulano é filho, a outra é mãe. Tem mãe, pai, filho. Não importa a relação. Mas a relação de mãe, pai e com os filhos é uma relação duradoura, ela é eterna. É óbvio que uma criança se tornando adulto, o pai e a mãe vai se preocupar com o destino dela para sempre. E se perceber que é possível dar um conselho, vai buscar dar um conselho. É possível dar um estímulo, vai buscar dar esse estímulo. Agora, tudo dentro das possibilidades, porque por vezes Deus não deixa. Não, nada disso. Deixa ele escolher agora, sem essa influência. Vamos ver como funciona. O que ele vai escolher? E o pior, às vezes nós somos testados com a influência do contrário, o do contra. Conhece essa expressão do contra? É o diabo, né? O diabolos. É o sentimento do contra. Você está com um sentimento de harmonia, um sentimento de compreensão, um sentimento de bem para com todos. De repente, do nada, você descobre que o seu desejo central está ficando em perigo. Poxa, eu quero ser o melhor desse grupo, eu quero ser o mais elogiado, eu quero ser aquele que vai receber os melhores prêmios, melhores salários. Eu não posso dividir com todo mundo, afinal de contas, né? O cobertor é pequeno, então que cubra o meu pé primeiro. É sobre isso que nós estamos sendo testados. E sabendo dos nossos fracassos, sabendo das nossas dificuldades, dos nossos sentimentos ainda extremamente infantis, ocorrem as comunicações mediúnicas, por vezes orientativas. Observe o exemplo do Cristo, busque aprender a perdoar, busque aprender a compreender, busque aprender a desenvolver uma benevolência suficientemente capaz de manter o seu coração ativo no bem e na verdade. Aí vão vir frases assim, expressões genéricas. E todo mundo fica assim, nossa, que mensagem linda para todos que eu recebi aqui nessa psicografia. A mensagem foi para você. Sempre o médium tem que entender isso. Primeira mensagem é para quem lê. E quem está lendo primeiro é o médium. A carapuça serve para todos nós? É claro que serve. Todos nós estamos em frangalhos, com dificuldades gravíssimas. De boa vontade e coragem para se manter na linha do bem, se manter na linha do equilíbrio, se manter na linha da cordialidade mútua e, acima de tudo, da benevolência para com todos, da indulgência, ou seja, tolerância e compreensão para com as imperfeições alheias e do perdão das ofensas. Justamente a tríade de sentimentos que compõem a verdadeira, né, definição de caridade, como Jesus compreendia. Como que devemos ofertar e interagir o nosso coração no dia a dia. Então é difícil. É difícil porque estamos cheios de vícios de hábitos. Hábitos milenares.
Estamos com hábitos estranhos de milhares de anos. Se tem pouca comida e aquela que você gosta muito, você vai fazer o possível para comer o maior volume possível, o mais rápido possível, mais cedo, para sobrar mais para você e que falte para os outros. Ué. O que eu posso fazer? Todo mundo sabe que eu gosto mais desse prato. Mas você vai deixar o outro com fome? Não seria mais sensato você ofertar para todos e até faltar para você? Pô, mas eu gosto tanto desse prato, eu quero tanto do máximo desse macarrão no meu prato. Mas olha a grandeza de você deixar o melhor que você acredita para o outro. Temos que treinar essas potencialidades. Porque se não treinar, não desenvolve. Se nós não treinarmos, isso não se desenvolve. Então, sim, muitos desses novos discípulos do Evangelho que buscam esse intercâmbio com o mundo espiritual quase sempre manifestam o quê? Uma certa ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações. Só que ele não está nem reportou nesse primeiro parágrafo o que exatamente a pessoa está buscando. Qual o nível de clareza e perfeição que a pessoa quer? Algo orientativo que ela não tem que escolher, alguém escolhe por ela. Não é assim que a vida funciona. Se muitas vezes aparecerem fracassos nesse particular, se as experimentações são falhas de êxito, ou seja, a pessoa vai lá na mesa mediúnica, não ocorre a comunicação. Vai na mesa mediúnica de novo, não ocorre a comunicação. A pessoa fica, puxa vida, não está dando certo. Isso é um absurdo. Tá vendo? Eu não tenho essa capacidade. É? Tem certeza? Emmanuel conta um pouquinho diferente. É que, na maioria dos casos, o indagador, né, aquele que está questionando por que não está acontecendo o fenômeno, obedece muito mais ao egoísmo próprio que ao imperativo edificante. Ele está falando do sentimento pelo qual a pessoa está buscando a comunicação. É um problema sério. Não se engane. Às vezes, numa reunião mediúnica, tem pessoas que estão pensando em outras coisas. Não estão com o pensamento ali ativo, com o objetivo edificante. Em que sentido? Com o objetivo para o bem. Edificante de edifício, de edificar, de construir. Um imperativo construtivo. Que as mensagens, que o intercâmbio seja construtivo para todos. É importantíssimo manter essa chama acesa. Esses intercâmbios são complexos, gastam energia, tudo gera entropia nessa galáxia. Então, se gasta energia, se há todo um consumo, há todo um preparo para que tudo possa ocorrer, e toda uma governança explicitamente, quando está ocorrendo a mediunidade em nome do Cristo, que é uma diferença muito grande, em nome do Cristo, é óbvio que os objetivos têm que ser os objetivos do Cristo. E os objetivos do Cristo é sempre em desenvolver o amor em todos. E o amor só é desenvolvido através dos primeiros sentimentos da caridade. Benevolência para com todos. Temos que aprender a ser bondosos para com todos. Indulgente para com as imperfeições alheias, ou seja, tolerante e compreensivo ou compreensiva para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, sim, ao mesmo tempo, é um treinamento a comunicação mediúnica. As pessoas podem chegar com o coração lá adoecido e a primeira reação que o espírito desencarnado tem é agredir verbalmente, é tentar maltratar verbalmente. Ah, por que o espírito faz isso? Ué, ele fazia quando estava encarnada. Aí desencarnou, todo mundo fica achando que a pessoa mudou. Ninguém se modifica porque desencarnou. Somos todos a mesma grande família divina e uma família extremamente complexa. Todos aqueles que estão com o coração com azedume, em frangalhos, e todos nós, por vezes, ficamos assim. Maltratamos uns aos outros. Fazemos isso aqui na Terra com quem nós dizemos que amamos. Né? A pessoa se estressou no trabalho, se chateou no trânsito e aconteceu alguma coisa. Chega em casa, desconta em todo mundo. Sai dando canelada em todo mundo, bicando canela de todo mundo. Não é literal, né? Eu digo, a forma de tratar e interagir com relação à fala não tem afabilidade, não tem doçura, não tem carinho, não tem bondade. Se observa que alguém que você chegou e falou com a criança 1000 vezes, não faz isso, não bota o seu cincin no chão.
E a criança, você chega em casa, a criança vai ter deixado no chão aquilo que você disse que não podia ficar. E aí surge o impropério de zangações, um brigando com o outro. Não, mas eu vou mostrar que isso aqui é para um objetivo justo. E aí começa a brigar. Então, será que não consegue primeiro falar com carinho? Será que a gente não pode tentar primeiro o método do Cristo? Vamos tentar conversar com carinho. Vamos tentar falar com mais carinho uns com os outros. A forma como nós falamos exibe como está o nosso mundo íntimo, exibe como está o nosso coração naquele minuto. E é isso. Não tem como dissimular isso. Algumas pessoas se retrancam, ficam em silêncio, não falam nada, mas o seu pensamento vai longe. As irradiações do nosso pensamento e dos nossos sentimentos alcançam as outras pessoas. É inevitável. Então, sim, temos que tomar muito cuidado em toda e qualquer comunicação mediúnica. Será que nós não estamos buscando por um egoísmo um pouco mais estranho, distorcido, durante a busca com esses fenômenos? Então, precisamos conhecer esse sentimento. Por que eu estou buscando isso? Em que sentido? Eu estou indo lá mais para servir ou para ser servido? Ah, mas eu estou precisando... Nossa, estou precisando tanto de ajuda, estou indo lá para poder só receber ajuda. Eu não partilho desse sentimento. Eu sou totalmente contra esse sentimento. Porque ele tem um lado meio estranho, que alimenta um egoísmo esquisito. Ué, eu posso chegar, conseguir acessar a reunião fisicamente, mecanicamente. Ué, tem espíritos que não podem, que estão desencarnados, que por vezes não vão poder nem se aproximar. Não há espaço, não há sintonia, não há harmonia. Aí só porque você pode diretamente, simplesmente animando o corpo físico, se movimentando, chegar até lá, acaba sendo um privilégio a mais. Ué, e aí você vai animar sentimentos de egoísmo na hora das comunicações? Entendeu? É estranho, porque muitos gostariam de chegar e se aproximar e não tem essa permissão. Não tem nem sequer, nem por falta de permissão, não tem capacidade, às vezes, de harmonização com o médium. Nós vamos estudar mais sobre isso. Então a gente precisa compreender, será que eu estou indo para essas comunicações mediúnicas, para a reunião mediúnica ou desobsessão, não importa. E de certa forma estou com os sentimentos meio egoístas. Eu preciso transformar esse sentimento. Não se enganem, todos nós temos. Não se engane. Ah, não, mas eu não consigo ficar 100% sem sentimento de egoísmo. Bem-vindo ao planeta Terra. É óbvio que não. Por isso é treinamento. Já viu alguém... Ah, eu vou andar numa corda bamba. Já viu alguém andar em corda bamba sem cair? Eu nunca vi. Principalmente quando está treinando. Ele levanta, tenta se equilibrar, cai. Levanta, tenta se equilibrar, cai. Aí lá pela 1000ª vez ele consegue se equilibrar um pouquinho. E mais um pouquinho. E é assim com relação à construção da bondade nos sentimentos do nosso mundo íntimo. Isso é o implantar o reino de Deus no nosso mundo íntimo. É esse treinamento ativo e direto. Só assim nós estamos construindo realmente o reino de Deus no nosso mundo íntimo. Ok? Então, o propósito de exclusividade, nesse sentido, abre larga porta ao engano. Por que ele está falando isso? Essa outra orientação a todos os médios. Médio psicofônico. Já vi casos assim esdrúxulos de médium fingindo que está dando uma comunicação. Tentar falsear uma carta de psicografia. Igualmente... Lógico, né? Existem espíritos que vão tentar enganar o processo mediúnico, totalmente natural. A questão toda, a questão central desse processo todo, é que por vezes o médium começa a acreditar que tem certas comunicações que só pode vir através dele. Ninguém está falando isso não, nem o médium fala isso, mas é assim como ele se sente. Estou falando no campo dos sentimentos. Se ele continuar mantendo esse sentimento, qual é a ideia? Ele acredita que existe um propósito de exclusividade da mediunidade para com ele.
Nesse sentido, abre o quê? Larga a porta ao engano. Porque esse sentimento, embora a gente não perceba, e a forma como irradiamos sentimentos estranhos e desequilibrados é como se fosse tentar acender uma chama que não é amarela. Vocês sabem, né? Quando a gente tenta... nem todas as substâncias aqui da Terra, quando você taca fogo, ela fica amarela, chama amarela. Não assim que funciona. Tem substâncias que você taca fogo e não fica amarelo, certo? Assim também são irradiações do nosso pensamento. É perceptível. Quando alguém está adulterando os sentimentos mais coerentes para com aquela atividade. Então, o desencarnado não é questão só de sintonia, de harmonia só não. Ele percebe, ele consegue perceber. É como se observasse alguém e observasse que a pessoa está irradiando azul, está irradiando verde, está irradiando amarelo. Não, sei que sinal verde é sinal de abrir o sinal de trânsito. Vermelho, da mesma maneira que a gente cria associações aqui na Terra, as percepções de como o nosso pensamento funciona, o nosso coração, também são perceptíveis por quem está desencarnado. Aí eles se aproveitam, né? Caramba, lá, a pessoa está se achando o escolhido, o enviado de Deus. Não seja por isso. Vamos entupir a pessoa de comunicação alucinada. E aí você vai ver pessoas, por exemplo, né, recebendo comunicação mediúnica e assinando Jesus de Nazaré. Aí você fica, puxa, cara, que legal, hein? Nossa, que mensagem. Aí você vai ler a mensagem sem olhar a assinatura. Não tem nada a ver com nada. Nada com relação ao estímulo, ao carinho, ao amor, a nada. Porque todos nós que vamos tentar nos comunicarmos, eu estou falando para quando a gente desencarnar também, tá? Quando você for tentar se comunicar, você vai colocar os sentimentos que são naturais à sua consciência. Então o desencarnado, por mais que ele tente enganar, vai ter hora que ele vai soltar alguma coisa com relação ao egoísmo, alguma coisa com relação ao orgulho e principalmente com relação à vaidade. Especialmente com relação à vaidade. A vaidade é um problema gravíssimo da nossa consciência, como na de todos, né? Em desenvolvimento. É natural a gente ter dificuldade. Então, quando ocorre a comunicação, buscar assinar outro nome para causar um impacto nas pessoas, né? É normal acontecer isso. Eu lembro um caso que teve muitos anos atrás, eu devia ter aqui uns 16 anos, estava circulando por tudo quanto é lugar que Eurípides Barçanufo estava se comunicando por comunicação mediúnica. Psicografia. E tinha uma pessoa que sempre assinava Eurípides. E tinha uma pessoa do movimento espírita que era muito estudioso, gostava muito de estudar os causos, né, de Eurípides Barçanufo. E, poxa, ele estudou pra caramba sobre a história e a vida, tantas colaborações infindáveis, né, sobre mediunidade. Uma das explicações sobre a comunicação mediúnica ocorrer várias vezes antes de ocorrer realmente a comunicação oficial, isso vem de Eurípides Barçanufo. Ele falava isso, ele explicava isso na chamada escola de Allan Kardec que ele havia desenvolvido lá em Minas. Então Eurípides, esse espírito começou a psicografar Eurípides. E o médium, pensando, poxa, caramba, Eurípides Barçanufo entendeu? Se comunicando através... E o médium divulgou para todo mundo que era o Eurípides Barçanufo. Aí, pô, você vai divulgar de médium? A maioria fica assim, né? Não, é médium. É um ser diferenciado. Ao contrário, não tem diferenciação em nada. E, na verdade, cai sob encantos como qualquer outro cai sob encantos. Analisa primeiro a estrutura das frases. Analisa principalmente o conteúdo. Analisa o objetivo da comunicação. Nossa, durante a pandemia, o que teve de comunicação alucinada que as pessoas publicaram? A quantidade de médios que fizeram justamente o oposto. Psicografar uma mensagem em casa. Porque a casa espírita fechada, eu vou psicografar em casa. Aí psicografava em casa, de raiva. A pessoa psicografava de raiva. Por quê? Era uma atitude de egoísmo próprio. Tinha um egoísmo ali
esquisito. E também uma sensação de exclusividade. O que será desses espíritos sem a minha contribuição? Eles não vão poder se comunicar por nenhum outro meio. Ou seja, a humanidade sem esse médio não existe. Então, o propósito de exclusividade nesse sentido. Esse é a pessoa que continua divulgando sobre Eurípides Barçanufo, olha a situação que chegou. Depois o espírito não, ocorreu um processo até de psicofonia. E esse grande estudioso de Eurípides quis ir lá dialogar com essa pessoa, né, com esse espírito desencarnado. E o espírito falou assim, mas, meu amigo, eu sou Eurípides José da Silva. Mas todo mundo ficou tão feliz quando falaram que era Eurípides Barçanufo, que eu passei a confirmar também que eu era Eurípides Barçanufo. As pessoas ficavam tão felizes e alegres. Muito engraçado isso. O espírito desencarnado tentando criar alegria para os encarnados. De fantasia, né? É muito estranho. Mas aconteceu, tem esses relatos e você fica assim chocado, fica, caramba, né? O espírito desencarnado vendo que, não, deixa assim, né? Mas o médium que estava ali se comunicando estava todo empolgado. Nossa, Eurípides Barçanufo não psicografar, não mandou mensagem para ninguém, para médium nenhum, há anos. Não, tá comigo, fechamento comigo. Então, o propósito de exclusividade, nesse sentido, abre e larga a porta ao engano. Cuidado, não é esse o objetivo da mediunidade. Então, através dela, desse engano, né, malfeitores com instrumentos nocivos, não foi esse caso, né, desse Eurípides Sequila da Silva, eu não lembro o nome que ele utilizou, podem penetrar o templo, de vez que o aprendiz cerrou os olhos ao horizonte das verdades eternas. Cerrou os olhos ao horizonte das verdades eternas. Então, é óbvio que qual é a verdadeira verdade eterna com relação à mediunidade? O intercâmbio é para alavancar, é para dinamizar o progresso de todos. É por vezes como estímulo, é por vezes como um ombro amigo, mas é um mútuo assistência, é uma assistência mútua ou mútua assistência para beneficiar todos. Se tentamos utilizar isso para deturpar ou deformar esses objetivos centrais, é óbvio que outros espíritos podem se utilizar, e aqui quando ele está falando de instrumentos nocivos, é justamente aquele problema que acontece do médium ficar maravilhado. Tem médium que fica maravilhado. Há um processo de... Não sei como descrever melhor. Há um processo ali de sedução, de autossedução, né? O médium, o espírito encarnado, ele começa a se achar que é o escolhido para aquela função e que ninguém mais pode desempenhá-la. E aí começa a loucura, começam os devaneios. A pessoa entra num quadro de auto-obsessão. Porque muitos vão dizer assim, mas é a influência do espírito desencarnado que fez com que ela se sentisse assim. Não, ela queria se sentir assim. E ela gostou de se sentir assim. Vocês já perceberam? É isso que eu estou tentando explicar. Às vezes a pessoa tem uma intenção, tem um desejo central de ser famoso, de ser famosa. Né? Eu quero ser famoso, quero ser famosa, quero impactar na vida das pessoas, quero que as pessoas olhem para mim, sabe, com reverência, me adorando, com adoração. Cuidado. Cuidado com esses sentimentos. Mas eu ainda tenho esses defeitos em mim. Trabalhe esses defeitos, assim como todos nós temos que trabalhar com relação a todos os outros defeitos. Mas esse, por favor, anota no braço. Pega a caneta e anota. Escreve. Tem que tomar cuidado com a fascinação. A palavra que resume isso no estudo da mediunidade chama-se fascinação. A pessoa fica fascinada, maravilhada com as próprias comunicações, fica fascinada, maravilhada com os próprios textos que recebe e não está mais preocupada
em aquilo ser algo positivo para todos, e principalmente também para quem está se comunicando, e passa a achar que aquilo ali é um processo de auto-elevação instantânea de consciência para si mesmo. Não é assim que funciona. Nem é esse o objetivo, né? Vamos fechar aqui rapidinho. Faltam 10 minutos, né? 10 minutos. Bela e humana a dilatação dos laços de amor que une o homem encarnado aos familiares que o procederam na jornada de além-túmulo. Ou seja, está deixando claro, é incrível, maravilhoso esses laços de amor que se dilatam, né? Ou seja, às vezes tem uma relação de pai e filha que evolui e já tem um carinho profundo, não importa onde a pessoa está, fora do corpo físico, não importa se a pessoa já reencarnou em outro país e fala outro idioma, eles conseguem durante o sono ou parcialmente durante algum momento se encontrarem fora do corpo físico, é todo o intercâmbio, e também igualmente com relação à mediunidade. Mas a gente toma muito cuidado com relação a esse sentimento. Por quê? Mas é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou de irmão a interferir nas situações particulares que lhe dizem respeito. Novamente, Emmanuel não está falando que alguém vai verbalizar isso numa reunião mediúnica, mas a pessoa fica lá mentalmente pensando, se concentrando, quase que tentando induzir através do pensamento que algo assim aconteça. Ah, fulano está com uma dificuldade danada. Ah, meu pai, vai lá, resolve isso. Né? Vai lá, resolve isso com meu irmão ou com a minha irmã, que está numa situação difícil, está numa situação complicada, a pessoa não aceita, a pessoa não sei o quê. Vai lá e dá uma dura, resolve esse negócio. Não estou entendendo. Você quer obrigar quem desencarnou a vir resolver alguma coisa, ou seja, moldar a realidade do sentimento do outro, do próximo, ou moldar a realidade que você está vivendo agora, simplesmente porque você está obrigando mentalmente. Ou seja, seu vínculo de amor é muito mais um processo de escravidão do que um processo real de afeição. Então, esses laços de amor estão muito mal orientados. Muito mal orientados. O laço de amor, ele é aquele que quer sempre renunciar pelo outro. Ele quer sempre amparar o outro. Ah, mas puxa vida, a quantidade de comunicações mediúnicas que aparecem, de mãezinhas, de vovós e tudo mais, que querem interferir no destino de quem está encarnado, é tão grande. Sim, mas aí são espíritos que já tentavam interferir quando estava também encarnada. A pessoa não muda. Mesmo fora do corpo físico, continua tentando interferir e guiar e controlar o destino dos outros. Não porque ela acredita que vai conseguir escolher algo melhor, mas pela satisfação de controle. A pessoa acredita e gosta de controle. Não se engane. Você vai desencarnar e continuar querendo controlar o destino e a escolha das pessoas. Mas o mais grave é a pessoa ir para a reunião mediúnica e ficar mentalmente falando o contrário, você estando no corpo físico, não falando, né, mas do ponto de vista de endereçamento de mensagem, você estando no corpo físico, ficar mentalmente cobrando. Ah, pai, por que você não fez isso? Ah, mãe, tá vendo aí, ó? Você não cuidou de fulana? Ficou assim, ó, deu ruim. A pessoa ficou torta aí, ó. Aí, tá vendo? Não falei? A culpa é sua. Aí está obrigando, através desses pensamentos psicóticos, todos nós somos um pouquinho psicopata, obrigando mentalmente, de forma psicopata, com que a pessoa se sinta constrangida e venha e resolva a consciência do outro. É assim que funciona? Não. Mas é inaceitável uma pessoa que está buscando e reconhece, valoriza as funcionalidades da mediunidade, como intercâmbio de amor, de suporte e de socorro e de amparo, mas no sentido edificante, construtivo para com todos. Não para pegar os problemas, achar culpados e mandar ele resolver. Não é assim que funciona. Todos temos que cooperar na solução de todos os problemas que nos são reportados, apontados, dirigidos ou encaminhados.
Tentando buscar sempre o quê? Usar o exemplo do Cristo. Sempre buscar enxergar. Consigo ver como agir com bondade nessa situação? Eu consigo perceber que eu tenho que aprender, pedir, buscar e bater. Então eu tenho que aprender a entender a jornada da vida como um recurso de transformação moral que eu pedi para passar por essa jornada. E eu tenho que aprender a buscar. Buscar o quê? Como que se faz uma verdadeira bondade? Como que se age com carinho? Como que se fala com carinho? Como que se aprende a renunciar a certos aspectos da vida para promover o equilíbrio, a harmonia? Como que eu posso aprender a fazer isso tudo? Esse é o buscar. E o bater? Você vai bater na porta do Pai como as pessoas batiam antigamente. Ah, Deus, eu queria tanto trabalhar em seu nome. Você não pode entrar na casa de alguém, pedir trabalho e falar o seguinte, olha, o chão aqui eu gosto de encerar, tá? Passa essa cera aqui e passa essa máquina. Antigamente as pessoas enceravam muito o chão. Aí você chega lá e fala assim, não, eu sou contra essa cera e essa máquina eu não gosto de usar não vou usar não. Ué, mas você disse que, né, trabalharia aqui para auxiliar a esses objetivos que eu vou aplicar. Né? Você entra no jardim de alguém para trabalhar como jardineiro. E você chega lá, destrói todo o jardim e faz do seu jeito. Ué, você está trabalhando para quem? Para o dono do jardim ou para você? Esse é o grande problema com relação à nossa vida. Nós só queremos utilizar os recursos da vida para nós mesmos. E não pensamos, o que Deus espera de mim nesse contexto? O que Deus aguarda de mim nessa situação? Como agir em nome do Pai e não em meu nome? Esse é bater. Pedir, buscar e bater. Quando você bater a porta, é isso. E eu fui lá pedir trabalho. Aí você está encarnado no meio de um trabalho que parcialmente você já deveria estar identificando como um trabalho divino. E é para você executar da melhor maneira possível. E você deve ficar em dúvida. Ou querendo transformar e deformar a realidade para não buscar tentar entender qual seria a vontade do Pai naquele contexto. Então é óbvio que não tem sentido, né? É inaceitável esse processo. Vamos lá, vamos fechar aqui. Então, haverá sempre quem dispense luz nas assembleias de homens sinceros. Então, sempre vai existir espíritos se doando, participando, incentivando, com pensamentos nobres, nobilitantes, justos, para nos amparar. Olha, nessa situação, o caminho mais simples é você perdoar. O caminho mais simples é você ir lá, se humilhar e consertar essa situação. Dá tempo, vai agora. Esses sentimentos, esses pensamentos sempre vão passar pelas nossas cabeças. A gente simplesmente os rejeita. Mas sempre vai haver, sim, grande número de pessoas sinceros, né, que conseguem dispensar luz em todos nós, de uns para com os outros. Então, o programa de semelhante assistência, que é o processo de intercâmbio mediúnico, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas. E não é. Não tem como ser. E muita vez, inscientes, ou seja, muitas das vezes, estamos pedindo coisas totalmente alucinadas, totalmente ignorantes das necessidades próprias. Não sabemos das nossas próprias necessidades. Em virtude disso, recomendou o apóstolo que o discípulo atente não para quem fale, mas para a essência das palavras, a fim de certificar-se se o visitante vem de Deus. Ou seja, não vai entronizar, não vai absorver certos princípios de pensamento. Nossa, tá vendo essa comunicação mediúnica aqui? Nossa, tá falando para eu poder viver minha vida, para aprender a construir a felicidade, sozinho. Sem ter que amparar ninguém, sem ter que aprender a ser feliz produzindo bondade. Eu concordo com essa pessoa. E você começa a concordar sem querer saber se aquilo tem um objetivo divino, sem ter um objetivo de edificante, de construir sentimentos e pensamentos voltados para Deus. Essa comunicação não tem sentido. Gente, acho que tá para acabar aqui o horário. Eu vou ter que abrir uma nova reunião, gente. Vou abrir e a gente continua de lá. Eu mando o link já já para vocês. Vamos lá. Quem quer fazer algum comentário?
ou perguntar alguma coisa. Essa página é extremamente importante, todas são, é claro, mas essa aqui em especial, por estarmos numa reunião de estudo mediúnico, ela trata de sentimentos, né? De sentimentos realmente difíceis que nós animamos o tempo todo. Pode falar, Paloma. Não te escuto. Paloma, acho que seu microfone, não sei se está funcionando. Não estamos te ouvindo, Paloma. Agora picotou. Ouvi um pouquinho. Tem alguma coisa de mal E contato. agora? Agora 100%. Ah, é porque estava no alto-falante, eu tive que tirar. Estava chovendo muito, não estava conseguindo ouvir direito. Tudo bem. Então, é por isso que é tão importante haver esse preparo, né, antes das reuniões, né? Tentar ficar o máximo de concentrado um dia antes. Não tem uma preparação física, eu digo material, dos médiuns. Sim, mas Existe. sim, com certeza. Mas digamos assim, quando você decide escalar o Everest, você tem que se aclimatar na zona de 5.000 metros de altitude. Você não pode sair daqui da pressão atmosférica nível do mar e tentar escalar o Everest, que são 8.848 metros. Não tem como, é impossível. Você tem que se aclimatar, ficar alguns meses em alta altitude. Não tem jeito. Todos os médios, sem exceção, não existe essa questão de preparo um dia antes, 2 dias antes. Não é assim que funciona. O preparo é com relação ao campo dos sentimentos. Tem pessoas que ficam zangadas a semana inteira. Se chateou num dia, fica a semana inteira zangada, remoenda. Aí não tem jeito de transformar esse sentimento. A gente tem que conseguir transformar esse hábito. Eu preciso abdicar do direito de ficar zangado o tempo todo. Eu sei que é difícil de ouvir isso, mas primeiro, é para o próprio bem da comunicação, pelo próprio bem do processo mediúnico e especialmente pelo bem do próprio médio durante a semana. Por exemplo, eu acho que todos os médios têm que pensar com muita calma, muita cautela, quando for fazer comentários sobre qualquer outra pessoa. Por isso, pessoas famosas, pessoas da vida pública, porque por vezes existe, sabemos disso, né? Existe todo um clima na Terra para tentar desconstruir e destruir sempre todos que estão à volta. Ah, mas ele está errando. Ué, mas Deus está patrocinando. Deus está patrocinando para que ele possa treinar a consciência dele. E ele está escolhendo, por enquanto, treinar por tentativa e erro. Mas se Deus está deixando, quem somos nós para questionar? Isso não é concordar com o erro. É não tentar misturar aquela consciência com aquele erro. Aquela consciência, por enquanto, se associa àquela forma de viver. Daqui a pouco não mais. É isso que a gente não percebe. Daqui a pouco não mais. As pessoas se transformam o tempo todo. Claro que vão vir aquelas pessoas dizendo o seguinte: não, ninguém muda, as pessoas são sempre iguais. Até quem está desencarnado vai chegar em mediúnica falando a mesma coisa. A mesma coisa, a mesma ladainha. Mas ele está falando mais do coração dele do que realmente daquele irmão com quem ele está comentando e criticando. Tem uma mensagem muito bela sobre isso, por exemplo, no livro Jesus no Lar, onde Jesus é questionado: Senhor, por que gastar tempo tentando conversar com pessoas que são maléficas, tentando conversar com pessoas que são isso? Olha que absurdo, por que Deus vai ficar se importando com quem está escolhendo mal? Ué, mas aí Jesus para e explica. Vem cá, meu querido, vamos dar uma volta aqui. Olha aquele charco ali. Né? Tinha acabado de ter uma tempestade, estava tudo alagado, lama para tudo quanto é lado. Prestou bastante atenção? Vamos em tal local. Quando eles voltaram, ali, tem um lírio. Um lírio que surgiu no meio da lama. Ali, tem aquela outra coisa ali. Deus deixou de jogar água
da chuva naquela região, mesmo sabendo que só iria formar lama, ele deixou de fazer isso? Assim é com relação ao amor divino para com todas. Deus continuará regando de bênçãos, de possibilidades, todas as consciências, porque aos poucos, aquele que é um pouquinho zangado e até meio um pouquinho perverso, fica menos perverso, fica menos zangado. É um processo gradual e gradativo. Aquele que está com o coração ferido, profundamente abalado, daqui a pouco fica menos abalada, mais tocado, que sim, ele é capaz de voltar a amar. E é assim, é esse o objetivo da vida. Estamos sempre em perpétua transformação, em perpétua modificação dos caráteres universais que nos definem em termos de amor e sabedoria. Estamos em evolução. Né? Lá no Livro dos Espíritos tem um capítulo emblemático, né? Qualquer um que for ler toma um susto. Da lei de progresso, né? Das leis morais, né? A terceira parte, onde fala das leis morais, existe uma lei chamada lei de progresso. É uma lei. Você vai progredir. Você está mergulhado num processo que você vai progredir. Claro que você vai progredir muito mais rápido e muito melhor se você lançar mão do seu autodesempenho, do seu autodesenvolvimento, mais focado, mais consciente. E não só por constrangimento, e não só por contrastes, né? Tem um contraste de contraste, por exemplo, entre o claro e o escuro, né? Entre situações de caramba, eu queria falar com carinho com a minha esposa, mas falei com raiva, e nossa, ela foi com raiva de mim, mas o objetivo era ter falado com carinho. Ué, você precisou experienciar isso. Por que você não planejou o que você ia falar primeiro? Por que você não planejou sempre a renúncia e a humilhação primeiro? Estar preparado para se rebaixar, para poder conversar, para poder falar? Por que você não quis obter os princípios da Boa Nova em termos de nova estrutura de consciência? Ao falar, ao agir, ao interagir? Por que você quer teimar em falar de qualquer jeito só porque você acha que está certa? Por que você continua querendo ter razão enquanto quer ter paz? Ou tem razão ou tem equilíbrio, ou tem razão ou tem paz. Não é a sua vontade que molda o mundo, é o amor que governa as galáxias. É esse o diferencial. Porque quem ama está sempre disposto a amparar em toda e em qualquer circunstância. O tempo todo está ali zeloso, carinhoso, zelosa, carinhosa, em todas as situações. Ah, mas poxa, me maltrataram no trabalho. Agradece o treinamento. Porque daqui a 10 mil anos esse trabalho não existe mais. Nossa, a minha vida é essa atividade profissional. Você vai se aposentar. Vai acabar essa atividade para você. Nossa, o que seria de mim se esse corpo físico que eu desenvolvi tanto, que eu tenho total capacidade... Você vai ter que entregá-lo no final do expediente, da encarnação. O seu uniforme de trabalho. Você não vai levá-lo. Então, quem está do outro lado da comunicação mediúnica, no chamado intercâmbio mediúnico realmente, estamos vivenciando o contraste absoluto do que a gente ainda não conseguiu emancipar da nossa consciência absolutamente. Eles já estão vivendo. Eles não têm mais corpo físico. Não tem mais corpo físico. Ah, mas muito reclamam de dor, de sente isso, sente aquilo. Sim, isso é o processo da consciência, mas ele não tem mais corpo. É totalmente somático. É totalmente anímico. A alma dele está promovendo isso diretamente, essa sensação, mas ele não percebe o tamanho desequilíbrio que ele se encontra. Ah, mas quem vai chegar nesse nível de autocontrole? Tem milhares de espíritos, milhões até, que alcançam esse equilíbrio. É lógico que tem, poxa, lógico que alcança. Ninguém fica desequilibrado para sempre, não existe isso. Mas a questão é, quando a pessoa está desequilibrada, quantas comunicações mediúnicas, alguém vem todo enraivecido, cuspindo sangue, cuspindo fogo,
pelas ventas. Aí, às vezes, as pessoas que estão na mesa medíocre ficam com raiva da pessoa. Ficam com raiva do espírito estar se comunicando desse jeito. Não, tinha que estar se comunicando com amor, tinha que estar se comunicando com carinho. Ué, não entendi. Então, você quer que só se comunique pessoas falando com carinho? Ou seja, aquele que mais precisa se comunicar, que está com raiva, que está zangado, que está angustiado, que está revoltado, que não entendeu a lógica da vida, não entendeu a justiça divina, não consegue conceber o princípio, que a justiça divina não se separa nem do amor nem da caridade. Também está lá no Livro dos Espíritos. É outra lei. Lei de justiça, amor e caridade. É uma coisa só. Uma única palavra. Mas como não existe no português, só no hebraico, né? No hebraico existe uma única palavra que significa justiça, amor e caridade. Mas o povo hebreu são capelinos, né? Eles estão no nível muito, mas muito acima. Isso já refletiu no idioma deles. Ainda não refletiu no nosso, mas um dia vai refletir. Então, justiça, amor e caridade é uma única palavra, um único sentimento. Não existe justiça sem amor, sem caridade. Não existe amor sem justiça e sem caridade. E da mesma maneira, não existe caridade sem justiça e sem amor. Então, essa tríade de sentimentos, igualmente, nós temos que aprender a desenvolver. E não podemos nos enganarmos. Quer estejamos no corpo físico ou fora dele, vamos animar os sentimentos que estamos acostumados, de uma forma desastrada, atrapalhada, corrida, meio que jogado, porque estamos acostumados a jogar os nossos sentimentos uns nos outros, no lar, em casa. Não fazemos isso no trabalho porque as pessoas vão te demitir. Faz isso no trabalho, ou vou te demitir ou vou chamar a ambulância para te internar. Mas como você não quer nenhuma coisa nem outra, você acha que vai ser duro demais, você acaba fazendo isso com as pessoas que você mais ama. Então, não podemos fazer o mesmo durante a comunicação mediúnica. Eu não posso falar isso por desencarnado. É liberdade dele de agir como ele bem entender. Mas nós que estamos na mesa mediúnica, estudando os sentimentos que deveriam estar governando a mediunidade com Jesus, a mediunidade em nome do Cristo, nós temos que entender que ela tem um propósito, que ela tem objetivos claros, ela tem objetivo edificante, são objetivos edificantes, objetivos construtivos. Todos nós estamos implantando o reino de Deus em nossos corações. Essa construção não é fácil. É difícil para quem está desencarnado, é difícil para quem está encarnado, é difícil para todo mundo. E vamos sim, nesse processo de intercâmbio, de comunicações, amparando uns aos outros mutuamente. Ah, mas eu tive uma desilusão. Ah, mas minha vida não sei o quê. Ah, eu estou preocupado com a minha filha. O que vai ser minha filha sem mim? O mesmo acontece quem está no corpo físico. Tem vezes que o filho ou filha muda de país ou muda de estado e os pais ficam numa aflição danada. Ué, imagina quando desencarnar. A aflição continua. A aflição continua. Esse é o ponto dramático, né? Gente, nós temos que voltar aqui para o Livro dos Médiuns. Claro que o assunto, a página é belíssima, né? Tem tudo a ver com o que a gente está estudando no Livro dos Médiuns. Inclusive, o Livro dos Médiuns ele tem, às vezes, umas pitadas filosóficas, tem umas pitadas morais profundas também, mas, por vezes, o Livro dos Médiuns está muito mais focado em explicar certos conceitos, né? Certas lógicas, certos princípios lógicos, e por vezes a gente acha que não tem que trabalhar os sentimentos. Precisamos trabalhar os sentimentos. Por isso que toda reunião mediúnica existe um livro de página preparatória. É por esse motivo. A página preparatória, como a Paloma falou muito bem, então a gente tem que se preparar durante alguns dias. Mas às vezes a pessoa está esbaforida, né? Está com sentimento de pressa. E engraçado, né? Eu conheço muitas pessoas que gostam de animar frustrações. Então, por exemplo, a pessoa planejou chegar no Galileia 30 minutos antes de começar a reunião. Aí a pessoa chega 5 minutos antes. E a pessoa fica com raiva de si mesmo. Nossa, é um absurdo eu não ter conseguido chegar 30 minutos antes.
E a pessoa fica animando uma raiva contra ela mesma. Eu tô falando sério. Acontece com diversas pessoas isso. Se não é isso, é porque tropeçou, é porque esqueceu alguma coisa, quebrou a ponta do sapato, a sombrinha quebrou, e aí a pessoa cria um processo de zangação, de descontentamento. É essa a palavra melhor. A pessoa está descontente consigo mesmo. Ela não se aceita que não conseguiu cumprir aquele passo, aquela métrica. Meu Deus do céu! Não chegou? Chegou! Graças a Deus, está tudo ótimo, tudo maravilhoso. Ainda bem que atrasou. Ainda bem que deu errado. Ainda bem que a sombria se arrebentou toda. Porque você sabe que a sua consciência não depende da sombrinha. Você sabe que a sua consciência não depende de sentimentos contrários ao bem e à verdade, ao amor. E isso simplesmente acontece igualmente na dinâmica da vida para que a gente possa perceber que por vezes jogamos nosso coração no azedume porque queremos, porque gostamos do azeite ali, do azedume, entendeu? Do vinagre. A gente adora manter o coração no vinagre, adora curtir uma fossa. Nós somos assim ainda. Nós gostamos de sentir esses tipos de sentimentos. Mas não dá mais, chega. Dá um tempo, né? Então, Paloma, é mais do que simplesmente alguns dias de preparação. É querer respirar novas atmosferas. É querer respirar novos sentimentos. E aspirar a esses sentimentos. Eu quero viver, eu quero por onde eu passar, deixar um canteiro de paz e alegria. É esse o grande diferencial, né? Nesse sentido que eu estou tentando comentar. Pode falar, Paloma. No ser consciente, Joana de Ângeles vem nos chamar essa responsabilidade, né, do equilíbrio, né? Sim, com certeza. Mas assim, isso tem que ser uma meta contínua e continuada. Não pode ser tipo, na véspera da reunião. Não, não faz isso. Porque nós somos seres ainda que ainda acumulamos mágoas, acumulamos desgostos, né? Tem pessoas que ficam lembrando que aconteceu 3 meses atrás de desgosto. Não aconteceu isso, puxa, nossa, foi tão ruim aquele dia. Aquele dia me magoou tanto que não sei o quê. A pessoa começa a reviver aquela mágoa. Porque a pessoa acha que é bom isso. Vai entender. A gente tem que buscar viver a alegria, a felicidade, né? E eu duvido alguém chegar e falar o seguinte, peraí, eu agora vou reviver 3 dias incríveis que eu tive já na minha vida. A pessoa não consegue reviver esses 3 dias, mas o de mágoa consegue. Então, é um vício que ocorre no nosso sentimento, lá no nosso coraçãozinho, que ainda está em frangalhos. A gente precisa transformar essa forma de sentir a vida, né? Mas vamos voltar aqui, só para a gente tentar avançar aqui um pouquinho no livro dos médios. Já estamos no item 161, médios de efeitos físicos. Então, no item 161, ele continua assim, explicando para a gente sobre os médios voluntários e involuntários. Os voluntários já entendemos, né, gente? Os médios chamados facultativos, né? Ele depende da vontade dele. A consciência dele está controlando ali o fenômeno. Eis aí a parcela grande dos chamados fenômenos anímicos. É o médium que está realmente exercendo ali a vontade do fenômeno. E existem os chamados, pela classificação de Kardec, os médios involuntários ou naturais. São aqueles cuja influência se exerce a seu mau grado. Não é exatamente quando ele quer. Nenhuma constância tem do poder que possuem. E muitas vezes o que de constância no sentido do nenhuma constância tem do poder que possuem. Ou seja, não acontece rotineiramente, né? Não tem essa constância. Tem do poder que possuem. E, muitas vezes, o que de anormal se passa em torno deles não se lhes afigura de modo algum extraordinário. Então, por vezes, não transparece algo, né, extraordinário, parece até comum. É assim que o médium se percebe e aqueles que estão à sua volta igualmente. Isso faz parte deles, exatamente como se dá com as pessoas que, sem o suspeitarem, são dotadas de dupla vista. Isso acontece com muitas pessoas. A pessoa acha que todo mundo tem dupla vista. Né? Por exemplo,
Nossa, às vezes eu sonho acordado. Já vi muitas pessoas falando isso. Aí quando eu vou ouvindo, como é que foi? Como é que foi se você sonhou acordada? Nossa, eu vi isso, eu tô aqui, mas tô vendo outra cena. Tô aqui conversando com você, já tô vendo outra cena, tô vendo isso, tô vendo... Mas às vezes a pessoa não sabe que tem uma mediunidade e na verdade a cena que ela tá vendo não é criação mental imaginativa dela. Ela tá vendo cenários, tá vendo roupa, tá vendo pessoas. Ela tá realmente com dupla vista. Ela tá ligada ao corpo físico, observando as imagens que o seu corpo físico processa. Por esse processador chamado cérebro, olho físico, transdutor elétrico que vai para o cérebro e que estimula via corpo perispiritual e você consegue detectar, você, espírito, que não é matéria, consciente, o que o seu olho do corpo físico está percebendo. Mas você, como espírito, que está animando o corpo físico, por vezes não está conectado diretamente, assim, coincidentemente, no mesmo local físico. Por vezes você está conseguindo enxergar um local distante, uma situação distante, e você está sentado no mesmo lugar. E você acha que é a imaginação sua. Ou seja, um médium, às vezes, que tem essa dupla vista, ele não sabe. Ele acha que isso acontece com todo mundo. Né? Como é que alguém que nasce mudo, ele acha. Como é que alguém que nasce surdo, ele acha que todo mundo fala? Ele não escutou ninguém, nunca viu, não escutou ninguém, vê as pessoas mexendo a boca. Ele nunca ouviu som, então ele acha que todo mundo é surdo. Assim também com relação a esse recurso, tá, gente? É isso que ele está querendo dizer, a frase. Mas vamos prosseguir. São muito dignos de observação esses indivíduos e ninguém deve descuidar-se de recolher e estudar os fatos desse gênero que lhe chegue ao conhecimento. Kardec é impressionante. Ele consegue ver grandeza em todo e qualquer tipo de informação. Ele sabe que é importante a percepção desses fatos. Então, ele comenta: manifestam-se em todas as idades e, frequentemente, em crianças ainda muito novas. Veja-se acima o capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas. Acontece muito com crianças, esse fenômeno, por exemplo, de dupla vista. Né? Continuando. Mas ela acha que é normal, ela acha que o adulto vê assim, ela acha que todo mundo vê assim. Né? E como estamos falando aqui de um médium involuntário, aquela dupla visão acontece uma hora, depois não acontece. Acontece uma hora muito intensamente, depois não acontece intensamente, ou às vezes não acontece. Porque é involuntário, não há ali o controle do médium. Né? Pode falar, Luciene. Acho que seu microfone está fechado, Luciene. Oi, boa Boa noite. noite, agora foi. Deixa uma pergunta. Acho que você falou, mas eu não entendi bem. O médium involuntário, quando você diz que isso acontece, essa dupla visão acontece muito com crianças, mas é no sentido, ele tem uma dupla visão no sentido material ou espiritual? A dupla visão é justamente essa definição. Ele tá conversando com você, olhando para você e fala que consegue descrever o seu colar, o seu brinco. Então, ele com o olho do corpo físico é uma visão. Qual é a dupla? A dupla é a visão dele fora do corpo físico. Ele está em outro local, um pouco mais afastado do corpo físico e consegue ter essa visão fora do corpo físico. Esse é o fenômeno da dupla visão. Só que ele acha que todo mundo tem isso. Ele acha que acontece isso com todo mundo. Tem pessoas que são até meio distraídas e dizem assim: nossa, estava imaginando uma cena enquanto estava conversando com você. Mas não é verdade. Por vezes o fenômeno que está acontecendo é de dupla visão. Mas ele não sabe descrever o fenômeno. Entendeu? Eu entendi de uma outra forma. Tá bom. É Não, bom tudo bem. estudar em grupo, né? Não, porque assim, é justamente isso que ele está comentando aqui, né? Tentando explicar aqui a frase do texto. Eu posso também Eu errar, eu entendi posso como também. se a criança, ela tem a visão, né, da vista material que a gente tem aqui, normal,
Uhum. E também tem do plano espiritual, entendeu? Não, mas é justamente isso. Isso é o fenômeno da dupla visão, certo? Porque Mas ele não tem eu. consciência que isso está acontecendo como mediunidade. Ele não Não, não, sabe. não tem. Exato, entendeu? Eu tive um. Posso dar um exemplo? É, Carlos Alberto, quando era muito pequenininho, ele era pequenininho. Acho que ele tinha uns 5 anos, 6 anos, 5 anos. Meu sogro já havia desencarnado. Mas ele não tem consciência disso, né? Ele não sabia o que que é encarnado, morreu. Ele não, né? Criança com 5 anos, não tem mais essa noção. Ainda mais ele, né? Que tem esse problema cognitivo, enfim. É, mas ele falava muito com o avô. Eu chegava assim, o Carlos estava rindo. O Carlos está rindo de quê? É meu avô. O que que tem seu avô? Meu avô tá aqui. Eu falei, tá onde seu avô? Aí ele apontava o dedinho. Então ele conversava, ele ria e dava gargalhada. Ele era pequenininho e a gente não entendia. Eu falei, ah, tá aí, tá, então tá bom. Porque nessa época eu já era espírita, né? Então eu falei, ah, tá, então tá bom. Continua aí conversando. Mas, e ao longo dos anos isso foi diminuindo. Mas ele ria, ele conversava. Eu chegava no quarto, Carlão, você tá falando com quem? Aí ele ficava quieto, não respondia. Ou às vezes ele falava, é meu avô. Às vezes ele também não falava. E ficava conversando, falando, tempão. Pequenininho. Eu falei, ah, tá bom, você tá conversando com seu amiguinho aí, né? Tá bom, seu avô, seu amigo, sei lá quem. Então, talvez fosse isso, não sei. Sim, É pode ser assim que eu entendi, também. entendeu? Não, mas está certo, pode ser também. A questão também é que, por exemplo, nos explica lá no Livro dos Espíritos, né, Allan Kardec fazendo vários questionamentos sobre isso. Allan Kardec destacou algumas perguntas em relação à criança e os Espíritos respondeu de uma maneira muito delimitadora e até bem pertinente, né? A encarnação não se completa só porque está animando o corpo físico. Ela se completa lá pelos 7 anos de idade. Então, até os 7 anos, é normal a criança ter essa meio que praticamente várias experiências de dupla visão, entendeu? Vamos botar assim, de dupla vista. Só que a dupla vista que ele está falando aqui é também com o adulto. Mas o adulto, mesmo o adulto, ele não percebe. Ele acha que isso acontece com todo mundo. Ele acha que ele está lembrando de um filme. Ele está olhando assim, para algum lugar e está lembrando de um filme. Mas ele não sabe que o que ele está vendo não é um filme. É exatamente o que está acontecendo naquele momento em outro local. Mas é isso que vai acabar definindo a dupla vista, que são exatamente os médios sonâmbulos. O sonâmbulo, é isso também, claro que todo mundo que é sonâmbulo, ele tenta não dar vazão a isso, né? Não dar vazão a não estar vivendo o presente. O sonâmbulo ele precisa ter essa consciência, né, e trabalhar isso, porque senão ele tem uma capacidade de fuga muito grande, consegue se desligar e consegue ter um nível de mergulho na consciência de uma maneira estranha, entendeu? Que teoricamente você não pode ficar mergulhando e fugindo o tempo todo do momento do presente, né? Então, se a pessoa vai se afinizando, gosta de um local, de uma mata, de um local, de não sei o quê, a pessoa vai pensando, mas ela não percebe, ela já está lá. E ela gosta de viver aquele torpor, né? Eu estou falando de mim mesmo, né? Gosto de viver aquele torpor daquele local, daquela cena, e quando ele olha para o relógio, passou 1 hora, mas ele não percebeu o tempo. Geralmente é assim que eu percebo se eu fiquei meio que nesse processo de emancipação. Eu não percebo o tempo, mas eu sempre olho para o relógio antes, né? Tudo eu gosto de cronometrar o tempo, né? O tempo que eu vou levar para tomar banho, o tempo que eu vou levar para abrir a geladeira, e o tempo, quanto tempo eu levo para fechar a porta, né, da geladeira. E eu gosto de muito ouvir o que as pessoas fazem, né? Então, por exemplo, a pessoa foi na geladeira, abriu a geladeira, eu escutei o barulho da borracha da geladeira, clac, 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 o borracho da geladeira. E eu sei quantos segundos ela leva para fechar.
Por quê? Porque quando você está em emancipação, o- a relação com o tempo é diferente, entendeu? Mas o tempo aqui do presente não quer saber, ele passa, né? Então alguma coisa que você acha que levou 5 minutos do outro lado, quando tu vai ver, levou 1 hora aqui, entendeu? Mas pode falar, Luciene. E aí depois Paloma também. Pode falar, Luciene. Não, já entendi, Doseg. Entendeu? É porque Uhum, com adulto é diferente. uhum. E por vezes o adulto gosta de alimentar isso, né? Gosta de alimentar. Não, a gente não pode alimentar É, isso. Temos eu que acho que aprender a equilibrar. no caso do Carlão, talvez seja o que está no livro dos Espíritos mesmo, né? Na questão de ele ainda estava meio que lá e cá, né? Exato, E exatamente. como, né, o avô desencarnou, ele era muito pequenininho, muito bebê ainda, assim, conheceu o avô, e, mas desencarnou, então, e ele tinha um carinho muito especial com ele, o avô, né? Ah, Então, sim, com talvez certeza. é, ele tinha essa facilidade, né, de Sim. estar em contato com o avô, até porque por causa da idade, que ainda estava pequenininho, né? Então, mas se ele. Estava mais lá do que aqui. Sim, mas vamos supor, se ele tivesse dupla vista hoje, ele não conseguiria explicar para você. Como eu também não consegui, nunca consegui explicar. Sempre parece que eu tô imaginando. Mas eu tô vendo, eu tô sentindo o cheiro. Eu consigo sentir o cheiro do mato, consigo ver, quase que tocar nas coisas. Aí depois você percebe que é dupla visão, entendeu? Ou seja, eu tô fora do corpo O físico, mas ao negócio mesmo deve tempo eu ser tô. bom, hein? Não, mas isso é um problema grave, né? Nada, eu tô Porque brincando. você tem Mas que objetivos para cumprir aqui, né? dá uma fugidinha de vez em quando, nada mal. Mas se bobear, você quer fugir o tempo todo. Mas não é para isso que existe, né? Essa permissão, essa possibilidade, né? Claro, é para Exato. alguma coisa nobre, né? Exatamente, é uma coisa que ajude a edificar, a construir uma Sim, mudança sustentável, né? claro. Pro mundo íntimo, né? Hum. Nessa direção. Pode falar, Paloma. Então, Tossélia, tem duas observações aqui que você falando me despertou a curiosidade. Uma é a respeito de, sabe quando a gente está assim, olhando para a pessoa está falando com você e você não está ali. Aí a pessoa fala assim, ou você tá. Não, sei lá, eu viajei. Sabe quando a pessoa fala assim, viajei? Ponto. Essa é uma curiosidade, tá? Não pode ser que seja sempre, mas pode, pode ser uma situação também. E a outra, é porque eu vou fazer as duas perguntas e você consegue colocar num gancho só. E a outra, a ciência relata como doença do sono. Sabe aquelas pessoas que do nada, assim, é um sono mesmo, a pessoa cai no sono. Isso pode também ser, assim, pelo olhar espiritual, ser considerada assim, uma pessoa sonâmbula? Essa fuga, assim, sei lá, me deu essa curiosidade. Pode ocorrer ao mesmo tempo, pode ser que esteja acontecendo ao mesmo tempo, mas, por exemplo, esse sono quase de catalepsia, isso é um desequilíbrio. Ou seja, algum desequilíbrio está alcançando o corpo físico. Porque você está comentando, você está narrando esse segundo caso, é o caso de, por exemplo, a pessoa está andando e de repente ela senta e apaga. Ela senta para dirigir o carro, apaga. Ela não está com a intenção de dormir. Não é alguma coisa que ela está governando. É alguma coisa que pode ser até de origem, como posso dizer assim, até fisiológica. Mas tirando a parte fisiológica, descartando a fisiologia do corpo físico, ou seja, algum problema, é, desequilíbrio eletrolítico do corpo físico, tirando esses desequilíbrios do corpo físico, que são consequências, né? Consequências de outros desequilíbrios, não necessariamente ocorre o fenômeno chamado de, como você mesmo tentou classificar, ser, por exemplo, o sonâmbulo, né? Não necessariamente aquele espírito tem facilidade de se emancipar do corpo físico. Não necessariamente. Não necessariamente tem uma ligação, ok?
Então, teria que separar o caso primeiro para entender, estudar e ver o que acontece. Olá, boa noite, boa noite. Então, assim, o primeiro caso que você comentou, você pode repetir, por favor? Hein, Paloma? Oi. Então, O primeiro sabe caso. quando a pessoa... Oi, desculpa, Então, o fala. primeiro caso que você comentou, esse é um caso um pouco mais grave, né? Você comentou o seguinte: você está conversando com alguém e aí você não consegue prestar atenção na pessoa e a pessoa simplesmente percebe que você não está prestando atenção e não entende de onde surge aquela falta de concentração no próximo. Aí tem outros mecanismos aí acontecendo. E aviso logo, isso é perigoso. Não se entregue a isso. Não se entregue. Por vezes, o que ocorre? Há todo um planejamento para você encontrar uma pessoa. E para você ouvir e dar atenção a essa pessoa. E na hora H que você jurou por Deus que você daria atenção, jurou por Deus que você ajudaria, no mínimo com um olhar consciente, envolvido, quase que um olhar de psicopata prestativo, psicopata no sentido positivo, de estar focado na bondade, no carinho e na atenção, você prefere praticar a fuga. Não se enganem, tem espíritos fora do corpo físico especialistas em promover isso. É quase que um processo hipnótico, ok? Espíritos fora do corpo físico manipulando fluidos do médium, de algum lugar ali presente ao derredor, ele pode fazer com que você não preste atenção no próximo. E o próximo se sinta cada vez mais sozinho. Eu estou dizendo o seguinte, vamos virar a ficha. Vamos fingir que a gente está num curso de treinamento de obsessor. Eu vou treinar vocês a obsidiar alguém. A pessoa tem um medo profundo de ficar sozinha. Tem um medo profundo de não ser valorizada. Tem um medo profundo de ninguém se importar com ela. Então, o que você faz? Você passa a manipular fluidos fora do corpo físico para que ninguém preste atenção nessa pessoa que você está perseguindo. E nós somos meio que relapsos uns com os outros. Às vezes alguém começa a falar com a gente não dá a devida atenção. E aí alguém rapidamente tira a atenção da gente, mas a pessoa fica frustrada porque você não deu atenção. Tá entendendo o mecanismo? Pois é, Total. isso pode ser induzido. Isso pode ser induzido. Por quê? É muito fácil induzir quem não tem experiência em querer praticar, em termos de boa vontade, em termos de coragem, a boa vontade de estar ali presente, olhando e prestando atenção no outro. Entendeu? Tem gente que não gosta, fica olhando no olho direto da pessoa, tem gente que não gosta de olhar direto pro meu olho. Mas tudo bem, eu tenho meio jeitinho meio psicopata, normal. Acho difícil as pessoas gostarem disso, mas eu gosto de prestar atenção no que a pessoa está falando. Eu gosto até de ir mais fundo. Enquanto ela está falando, eu estou sondando, gostaria de estar entrando dentro dos sentimentos daquela pessoa. O que essa alma está tentando me dizer. Entendeu? Eu gosto disso. Eu gosto de interagir com as pessoas, né? Por exemplo, qualquer lugar que eu vou, seja no judô, qualquer lugar de convivência. Nossa, essa pessoa é muito difícil de conviver com ela. Ela fala, reclama, ela é isso, aquilo. É mesmo? Cadê ela? Eu gosto de ir lá e conversar com aquela pessoa e olhar bem nos olhos, né? Ficar bem perto, bem grudada, aquela coisa assim bem... Geralmente as pessoas não gostam disso de mim, né? Mas eu acho estranho, mas enfim, eu gosto. Por quê? Porque às vezes você vê a pessoa falando mal, reclamando, zangada, porque na verdade ela está frustrada porque ninguém presta atenção nela. Aí você vai e lembra uma frase que ela falou no começo, no primeiro minuto de conversa, tá 40 minutos conversando. Ainda você lembra daquela frase no primeiro minuto. Poxa, mas você é tão bondosa, lembra que você falou assim, assada no começo? Puxa vida, isso é uma atitude de quem está buscando a bondade, de quem está treinando a paciência. Isso é muito bom. Aí a pessoa na hora se sente, gera um grau de autorrealização. Só por ela ter externalizado um pensamento, um sentimento, e alguém quis ouvir. Não se engane, isso acontece também em reunião mediúnica. Muitos estão tentando se comunicar uns com os outros e não consegue. Ele não tem mais boca. Não funciona, não é só balançar assim, soprar a boca e o som sai. Não é assim que funciona, não tem mais corpo físico.
Então a gente não pode se enganar. Então, por vezes, ocorre sim espíritos de uma certa perversidade ingênua, acha que isso passa em branco. Não passa em branco. Todo mundo percebe. Tanto é que a gente acha estranho. Como você mesmo comentou, Paloma. Você falou assim, poxa, não é estranho isso acontecer, né? E isso acontece dos dois jeitos, né? Um espírito desencarnado induzindo e você mesmo consciente induzindo isso. Você gosta de começar a conversar com alguém e fugir, porque não quer se importar com ninguém. A pessoa entra naquela sistemática. Tudo bom, nada presta, e eu não quero saber de me envolver com ninguém. Porque a pessoa começa a falar, você se desliga de uma maneira propositalmente ruim, para que o outro sinta que você não está nem aí para ela. Isso não é bom. Entendeu? No que eu estou querendo dizer? Não sei se eu me fiz claro. Totalmente claro. Super legal esse esclarecimento. Obrigada. Temos que realmente, na hora da conversação, de uma fala, de um contato com alguém, é o momento de interagirmos para deixar um canteiro de paz e alegria. Né? Temos que tentar fazer o possível para que seja algo significativo um para o outro. São duas almas, dois filhos de Deus ali interagindo um com o outro. Então temos que tentar fazer o possível, né, para tornar aquele momento realmente produtivo, único. Porque às vezes você vai levar 300 anos para encontrar essa pessoa novamente. Se nós tivéssemos essa consciência que nós vamos levar por vezes 300, 400 anos para reencontrar alguém, nós trataríamos a relação temporal de estar em contato com essa pessoa completamente diferente. Né? Quantos espíritos ficam entristecidos fora do corpo físico e reclamam? Né? Eu lembro de 2, 3 casos em que o espírito chega e fala assim, puxa vida, por que eu não dei atenção, eu não conversei na hora que eu podia conversar? Por quê? Porque ela sente falta. Sente falta que podia ter conversado, né? Aí fala de amenidades da vida, e um tentando alegrar o outro, tentando ser carinhoso com o outro, no falar, no agir, naquela condição de afabilidade, doçura, ao tratar do adulcicar, né? Adoçar a vida um do outro, uma coisa realmente zelosa e carinhosa um com o outro. Isso a gente sente falta. E não se engane, vai sentir falta. Mas por vezes você vai levar 300 anos para reencontrar alguém. Às vezes você vai reencarnar em lugares, em regiões, você vai ficar em regiões durante muito tempo afastado. E aí, só 300 anos depois, você pode reencontrar essa pessoa. Né? E é claro que dá saudades profundas, né? E é normal. Mas a gente não valoriza o contato e a interação como deveríamos valorizar, né? Eu lembro de uma pessoa, é engraçado, ele me marcou profundamente, eu consigo fechar o olho e lembrar dele, até evito de fazer isso porque, enfim, há muitos anos atrás, Luciene deve lembrar dele, eu sempre lembro dele na hora do passe, né? Lá, nas reuniões públicas também. Era um senhor de idade, quando a gente estava lá no Ana Viana, e a Ana Viana, lá dentro do 18 Forte, né? Ele morava lá perto da delegacia, numas casinhas verdes que tinham ali, o muro dele era chapiscado de verde e a base em cima era vermelho. Eu sempre fiquei intrigado com aquilo. Tinha umas rachaduras. E o seu Ivo, não sei se você lembra, Luciene. Não, Tonzelli, Não. não tô lembrando, não. Não. Ele era alto, magro, calvo, né? Calvo aqui assim. Ele era muito sorridente, falava com muita alegria o tempo todo, né? E não sei por que ele me marcou muito, né? Porque às vezes eu voltava a pé com a minha mãe e ele vinha com a gente. Aí ele vinha conversando e tal. E eu ficava olhando para ele, reparando, né? Eu gosto de observar as pessoas e reparar as pessoas. E ele estava sempre sorrindo, sempre alegre, aquela, sabe? E às vezes ele estava passando às vezes por problemas gravíssimos. Ele né, teve um tumor complicado, conseguiu remissão do tumor, continuou o tratamento, passou por várias situações difíceis, mas eu nunca vi ele falar uma frase, uma palavra de reclamação. É impressionante. Estava sempre alegre, bem disposto, né? Sempre assim jovial e já uma idade bem avançada, né? E assim impacta, né?
porque você vê que a pessoa tem a intenção de querer criar, né, um convívio de alegria, um convívio de harmonia. A pessoa está mais preocupada com isso até do que com os próprios sofrimentos que está vivendo. E é isso, né, gente? Na convivência é um pouco isso, né? Claro que, de certa forma, certas coisas que a pessoa acaba conversando, né? Até conversando, você tem uma certa intimidade, você fala de mais problemas, menos problemas, que é normal, né? Compartilhar, arremessar os problemas uns para os outros, né? Totalmente natural. E não estou dizendo que isso seja algo contrário, né? A questão toda é que você vê que isso marca, né? E o engraçado é que eu sempre lembro dele, sempre. E eu consigo ver ele, ver a forma, o bigode, que ele tinha o bigodão, a calvície, ele era calvo aqui em cima, né? Só tinha cabelo pelas laterais. É impressionante, né? E é isso. A gente está sempre tentando criar esses laços de amizade onde queremos transpirar a nossa alma uns para com os outros, no sentido da vibração de carinho, da vibração de fraternidade, né? Uns para com os outros. Então a gente não pode esquecer, né, em toda conversação, tentar animar, né, essa vibração de carinho, de cuidado, de zelo, de fraternidade. E ainda mais se você poder pensar na hora assim, nossa, eu só vou poder rever você daqui a 300 anos. Né? Você vai usar aqueles minutos de uma maneira diferente. Você vai tratar aquele momento como um momento raro e especial. Lúcia está com a mão levantada há um tempão. Desculpa, Lúcia, só vi agora. Pode falar, Lúcia. Oi, boa noite. Boa noite. Eu ia falar o que a Paloma falou, que esse caso, né, da pessoa tá conversando com a outra e de repente se desliga. Acontecia muito isso comigo, tanto é que eu fiquei com medo, eu não aprendi a dirigir por causa disso. Até no trabalho, onde eu estivesse. Estava atendendo as pessoas normalmente, conversando, atendendo no serviço, né? Funcionária pública, mexia com processos. E, de repente, eu me desligava, era uma coisa assim estranha, que eu via a pessoa, eu sabia que a pessoa estava falando comigo, mas eu não conseguia ouvir. E isso eu ficava, meu Deus, ela está falando, eu não estou entendendo. Nunca ninguém conseguiu me explicar. Agora eu achei até interessante você falar sobre isso. Nunca ninguém me explicou. E eu fiquei com medo de dirigir por causa disso. Eu não dirigi porque eu tinha medo, né? Eu falei, estou dirigindo, e de repente dá essa ausência. Você vê, mas você não tem como agir. Aí depois que eu entrei para a doutrina, que eu comecei a estudar, não sei se foi isso, melhorou, não tive mais isso. Mas também, assim, explicação nunca tive. Mas aí agora você falando, eu achei interessante isso. E quanto a ver, né, como você estava falando, que parece que a gente está sonhando, né, que está vendo um filme, né? Isso aí é normal. É incrível, né? Você está dormindo, e você fala, mas eu não dormi, já estou sonhando. Isso acontecia muito. Né? De vez em quando ainda acontece, né? Eu queria falar sobre isso. Então, mas aí, Lúcia, aí até eu começo a ver traços de uma percepção mais para a linha de emancipação, entendeu? Pode ser algo assim ligado à emancipação. Quando você está numa emancipação, por que as imagens são mais simples de serem interpretadas, né, e percebidas? Porque o som é a primeira coisa que você se desliga. Então é normal acontecer, né? A pessoa está assim, aí o som se desliga na hora. Primeira coisa que eu Sim. perco é o som. É a primeira coisa, né? Eu também tenho capacidade de dormir instantaneamente. Se eu deitar aqui e falar assim, vou dormir agora, eu vou e apago na hora instantaneamente. E às vezes as pessoas ficam chateadas, né? Eu tô falando com você dormiu? Ué, eu não percebi não, eu dormi? E aí a pessoa fala, dormiu? É instantâneo. Entendeu? Então você tem que fazer um certo controle também para não dormir. A pessoa quer falar com você, você vai e dorme. É claro que tem a ver também com o cansaço físico, do corpo físico, você quer meter o pé do corpo físico. É normal. Agora, esse desligamento voluntário
também às vezes tem muito é um fenômeno anímico, né? A própria alma às vezes está executando esse fenômeno. Tô falando, tirando as limitações fisiológicas. Não tem nenhum problema fisiológico, nenhum problema de desequilíbrio. Isso acontece também, pode acontecer um pouco também quando nós estamos desidratados, né? Não está bem hidratado, pode acontecer um pouco isso, que você acaba fugindo do corpo físico até, né? Para poder se preservar um pouquinho do corpo físico. Mas a questão toda é que, por vezes, esse processo vai depender muito de vários outros fatores, né, que a gente tem que considerar. Pode ser, sim, um princípio, um prelúdio, ou até mesmo isso já aconteceu ou já acontece, de sonambulismo. É um sonambulismo leve, mas acontece. Entendeu? É uma das características do sonambulismo. Porque a dupla vista também acontece com primeiro você se desconectando do som. Alguém comentou... Peraí, não consigo ler. Alguém comentou alguma coisa aqui. Acho que foi... Deixa eu ver se eu consigo ler. Calma aí. Vou ter que Foi a Andréia que falou que com ela acontece isso também. Acordo confusa se estou sonhando ou está acontecendo algo. Eu acordo sim, pode e falar. assim, eu Sim. estou aqui, eu chego a falar, eu estou aqui ou estou lá. Eu estou aqui, eu não sei se eu estou acordada, eu acordo confusa se eu estou sonhando ou se eu estou acordada. Aí, quando eu percebo que eu estou deitada, eu sei que eu estava sonhando, mas é muito estranho. Eu acordo falando assim, eu estou aqui ou estou lá. Mas justamente, esse desdobramento, esses aspectos de sonambulismo, tem vários graus. Não existe sonambulismo 100% e 10%. Existem vários graus diferentes, André. Então, sim. Porque o que está acontecendo é tão real, é tão presente, que você não acredita que você está dormindo. Dá a impressão que você está ali, não está dormindo. O pior caso que aconteceu comigo, eu adormeci profundamente, mas eu acordei meio que assim, meio com torpor, né, ainda, né? E todo sonâmbulo adora um torpor. O torpor do sono é encantador. E eu tava assim com torpor e eu fui andando até o banheiro. Mas eu não me senti andando até o banheiro, parecia que eu tava em outro lugar. Mas quando eu cheguei no espelho e olhei pra mim, não era o meu rosto. Aí eu tomei um susto, né? Aí... não era o rosto que eu vi no espelho. Aí depois que eu fiquei olhando pra mim, tentando lembrar o meu próprio nome. Aí eu lembrei meu nome aqui agora, entendeu? Coisa meio estranha. Mas enfim. Eu já acordei algumas vezes, eu já em pé na sala. Já acordei assim. Isso também. Já acordei andando. É horrível, porque eu tô andando em outro lugar e aí de repente eu tô andando no meio da sala, entendeu? É horrível, mas fazer o quê, né? A gente vai... Principalmente quando estou preocupado com alguma coisa, eu fico muito preocupado com alguma coisa está acontecendo assim, complicada, não no corpo físico, mas acontecendo fora do corpo físico, algumas coisas mais complicadas, eu fico muito agitado, e aí a coisa fica complicada. É complicada mesmo. Mas é isso, gente, faz parte. Estamos sempre preocupados uns com os outros, estamos sempre preocupados com tudo e temos que estar cada vez mais conscientes de que tudo pertence a Deus, entregar na mão de Deus e cumprirmos a nossa parte. Deixa a parte com Deus e a nossa parte a gente busca contribuir com o nosso grãozinho, de grãozinho em grãozinho, de mostarda, de bondade, de carinho, em todos os momentos, né? Na fala, na conversação, tentar trazer a conversação para ser o mais fraterna possível, né? Não nos zangarmos o tempo todo, embora seja possível, quase impossível, né, separar isso, mas estamos em treinamento, e o treinamento é para isso. O treinamento é através da falha. A gente falha, melhora, falha, melhora, falha, melhora. É isso, não tem jeito. Esse é o caminho. O mais importante não é cair, o mais importante é ter sempre a predisposição de levantar e prosseguir. O importante não é ficar animando sentimentos de
de tristeza, de amargura, e sim de transformação. O tempo todo com vontade de transformar-se continuamente. Gente, eu não vou nem conseguir terminar aqui esse parágrafo do 161 dos médios e voluntários. Eu vou deixar aqui, tá? Marcado, porque essa parte é importante de voltar aqui, porque ele vai falar que isso não é indício de estado patológico, né? Não é nada disso. Ele vai desconstruir algumas percepções, né, que as pessoas têm. Ah, se a pessoa tem uma faculdade mediúnica desequilibrada, é basicamente uma patologia. Não, não é. Ele vai separar o que é. Hoje a medicina também já percebe isso melhor, né? O que é patológico, o que não é. Claro que no passado era bem mais difícil de perceber, mas com o tempo a linha de pensamento e percepção sobre o que é o ser aqui em evolução, muda radicalmente, dando margens para novas interpretações, novas formas de sentir a vida. Então, gente, a gente continua na semana que vem, continuação desse parágrafo. E é isso, foi o que deu para fazer. Tá bom? Vamos fazer a prece de encerramento então, que o tempo está voando. Eu vou agilizar aqui com a prece. Vamos lá. Senhor Jesus, obrigado, Mestre, pela oportunidade que recebemos de estarmos aqui reunidos conversando sobre os seus ensinamentos, sobre essa implantação tão complexa, Senhor, do reino de Deus em nossos corações, e como é tão difícil aprender a ser de Deus, a realmente desenvolver a nossa consciência para o amor e a verdade, seguindo a vontade de Deus e não a nossa. Obrigado, Mestre, pelos seus exemplos e seu empenho e seu estímulo de amor e carinho em todos os momentos, nos estimulando e nos convidando a desenvolver a boa vontade e a coragem para implantar esse reino de Deus em nossos corações. Obrigado, Mestre, pela oportunidade e damos por encerrada a reunião do estudo da noite de hoje, segundo a sua paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus.